Bom dia, boa tarde, boa noite, dando sequência aqui dos nossos encontros de linguística textual. Vamos falar agora sobre a coesão lexical. Lembrando que nas nossas últimas aulas falamos de coesão gramatical, que é um sistema fechado, e aqui a gente começa a falar de coesão lexical, que é um sistema aberto, ok? E a gente vai entender como se estabelece a coesão textual por meio de mecanismos lexicais. Lembrando que esse conteúdo está baseado no material das professoras Rosane Monerá e Ilana Viegas. Bom, um texto não é formado apenas de palavras e frases arrumadas em uma sequência, a gente tem visto isso exaustivamente, né? Há no texto elementos que têm a função de estabelecer ligações entre as palavras para que ele faça sentido. Tais elementos fazem parte da gramática ou do léxico de uma língua, tá? E a gente viu isso, e agora a gente vai tratar principalmente do léxico. As retomadas ou remissões podem ser feitas por meio de palavras que guardam entre si relação semântica, a gente viu isso na aula passada, e a textualidade, nesse caso, é obtida por meio de coesão lexical. A coesão lexical é obtida pelas relações de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos e etc. A gente vai ver tudo isso. E o que seria o léxico? São vocábulos de uma língua, tá? Seria ali o dicionário, vamos colocar assim, ok? A coesão lexical ela relaciona os mecanismos lexicais que se configuram para perdão, que se configuram pela contiguidade. O que seria a contiguidade? Contiguidade seria proximidade, adjacência, continuidade, ok? Pela continuidade semântica das unidades linguísticas, caracterizadas tanto pela copresença de traços semânticos, seria parcial ou totalmente, quanto pela oposição desses traços semânticos. Ou seja, a coesão lexical, ela relaciona mecanismos lexicais que vão ser configurados pela continuidade semântica, né, caracterizada pela copresença desses traços semânticos ou pela oposição. Eles vão estar juntos pela copresença ou pela oposição desses traços semânticos. Realiza-se, né, a coesão lexical realiza-se por meio dos mecanismos de reiteração e de substituição. Este último processo, né, o de substituição, ele é representado pela sinonímia, antonímia, são como se fossem dicotomias, vamos colocar assim. Sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia, meronímia. Não fica preocupado com esses termos, que são termos, os nomes não são tão bonitos, mas são fáceis de serem entendidos, tá? Aqui tem um esquemazinho, tá? O que é aqui a coesão lexical de reiteração, não tem falando nada, e a coesão lexical de substituição, que é dividida em sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia, meronímia. Beleza? Vamos falar da reiteração. A reiteração consiste na repetição do item lexical. Geralmente é empregada quando se quer enfatizar uma ideia. Por exemplo, o presidente viajou para a Holanda. O presidente levou uma grande comitiva. A gente precisa tomar cuidado com essa reiteração para não causar problemas de coesão lexical, redundâncias, repetições e acabar deixando o nosso texto muito difícil de ser lido. A gente viu um exemplo disso na aula passada, do texto das crianças. As crianças estavam felizes, as crianças estavam brincando, as crianças saíram, as crianças fizeram, tá? Então, fica meio ruim, tá? Então, a repetição descuidada, ela pode levar a uma quebra de coesão textual. Então, vejamos aqui. Muitas pessoas têm preferido comprar livros pela internet. As livrarias virtuais oferecem um catálogo com a lista dos livros mais vendidos e os clientes escolhem os livros que desejam sem pagar mais pelos livros, já que o frete dos livros geralmente é grátis. Então, aqui está muito repetição, tá? Essa reiteração está muito, está repetitivo, está enfadonho, difícil de ler. Tá? Então, aqui uma sugestão seria, muitas pessoas têm preferido comprar livros pela internet. As livrarias virtuais oferecem um catálogo com a lista dos mais vendidos e os clientes escolhem os que desejam, sem pagar mais pelos livros, já que o frete geralmente é grátis. E aqui eu utilizei livros, né? Comprar livros, por onde? Pela internet.
As livrarias virtuais, aí eu estou falando aqui, né, por causa dos sites, oferecem um catálogo com a lista dos mais vendidos. E aqui eu omiti, né? Eu fiz uma elipse aqui da palavra livros. E os clientes escolhem os que desejam. E aqui esse os retoma a palavra livros, sem pagar mais pelos livros. Aqui tudo bem eu utilizar. Você poderia colocar sem pagar mais por isso também, que estaria retomando a palavra livros e o sistema de compras, já que o frete geralmente é grátis, tá? Então, aqui tem uma explicação de como foi feito isso, tá? Na segunda oração, para não repetir livros, porque já havia sido empregado o local onde se vendem livros, tá? Aqui, ó. Muitas pessoas têm preferido comprar livros pela internet, livrarias virtuais, bababá, babá. Então, assim, para não ficar repetindo, tá? Optou-se pelo mecanismo de elipse, a omitir livros após catálogos. Isso aqui eu já expliquei como é que foi feito. É só para deixar aqui para você, quando baixar o material, entender o que foi feito. Tá? Vamos trabalhar aqui com a substituição. Vamos, antes de falar de substituição, é errado fazer reiteração? Não, não é errado fazer reiteração desde que seu texto não fique imbricado, desde que seu texto não fique enfadonho e repetitivo demais. Se você quer dar ênfase a alguma coisa, tudo bem, ok, use a reiteração. Se não, não faça, utilize, faça uso de outras palavras ou da elipse, ok? Prefira, tudo bem? Aí, enfim, vai do gosto do autor também, né? E da intenção, lembra disso? Da intencionalidade do autor também. A substituição é a troca de um item lexical por outro, respeitando-se a contiguidade semântica, copresença ou oposição de traços semânticos, tá? E aí a gente viu lá a continuidade, a adjacência semântica, tá? E aí a gente já viu como essa substituição está dividida. Nós temos aqui, né, como se fossem essas duplinhas de como elas são divididas. Vamos começar a falar da sinonímia e antonímia. Antonímia, sinônimo e antônimo, tá? No caso da sinonímia, há a substituição de expressões que compartilham o mesmo traço semântico, a copresença, sinônimos. Já na antonímia, ao contrário, as expressões se relacionam opostamente, antônimos. Vejamos, um menino se machucou no acidente. O garoto parece assustado. Menino igual a garoto. Sinonímia, sinônimos. Agora, você falou a verdade? Parece que disse muita mentira. Verdade é diferente de mentira. Então, aqui eu tenho uma antonímia, tá? São diferentes. Quando os termos são semelhantes ou trazem o mesmo traço semântico, a mesma ideia, sinonímia. Quando os termos são divergentes, antagônicos, vamos colocar assim, é uma antonímia, beleza? Hiperonímia, hiponímia. Quando a substituição, ainda se podem considerar as relações classe e elemento. E aí, quando eu estou falando de hiperonímia e hiponímia, eu estou falando de classe e elemento, tá? Mas quando eu falar de holonímia e meronímia, eu vou falar do todo e da parte, beleza? Todo e da parte, tá? Então, na hiperonímia, eu vou expressar uma relação de classe e elemento. Eu vou pegar da classe para o elemento, tá? Já a hiponímia, eu vou pegar do elemento para a classe. Então, os hiperônimos são palavras em seu sentido amplo. Sentido amplo, a classe, tá? E a hiponímia, ou hiponímio, ele seria ali o sentido mais específico. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui o hiperônimo, fruta. Deixa eu escrever aqui, para ficar claro. Eu não consigo ter imagem. Tá. Hiperônimo. Ficou feio, mas vocês vão entender. Fruta. Quais são o que é a hiponímia aqui? Melancia, laranja, amora, framboesa, maçã, morango, tá? Então, aqui é mais específico e aqui é o mais geral.
Um outro exemplo, móvel, móvel ou móveis. E aí eu posso pensar mesa, guarda-roupa, sofá, cama, cadeira, fazem parte, são elementos mais específicos desse grupo geral, tá? E aí eu posso trazer meios de transporte, que seria o grupo geral, seria o hiperônimo. E qual seria o hipônimo? Carro, metrô, avião, ônibus, bicicleta, VLT, trem. Então, eles são elementos específicos, são hipônimos. E o elemento geral seria o hiperônimo, tá? A palavra coisa, na nossa língua portuguesa, a gente pode se considerar como um hiperônimo, tá? Você fez aquela coisa? Ah, fiz. E aí a gente sabe o que quer dizer, tá? Por exemplo, passar roupa é uma coisa estressante. O que é essa coisa aqui? O que é esse termo mais geral? Pode ser uma tarefa, pode ser uma atividade, pode ser um castigo, tá? Não foi a aula por uma série de coisas. Quais são os hipônimos possíveis? Uma série de acontecimentos, de problemas, de doenças, enfim. Tá? Já arrumei minhas coisas para a mudança. Quais são aqui os possíveis hipônimos? Pertences, mobílias, roupas, objetos. Trouxe da viagem muitas coisas para todos. O que seria aqui o hipônimo de coisas? Presentes, lembranças, chaveiros, tá? Coisas mais específicas. A revista publicou algumas coisas sem autorização, informações, pautas, palavras, enfim. A honestidade é uma coisa rara, uma qualidade, uma característica rara. Então, aqui eu tenho um hiperônimo e aqui um hipônimo, tá? Vamos falar agora, então, da holonímia e da meronímia. A holonímia mantém uma relação do todo para a parte. Para a parte, tá? E aí, entre a primeira e a segunda expressão. E a meronímia é o contrário, é da parte para o todo. Percebam que eles têm sempre uma relação contrária, inversamente proporcional. Tá? Então, por exemplo, aqui, um coração solidário, e o coração faz parte da gente, que se compadecia dos mais fracos. Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher inesquecível. Então, o coração solidário, eu falei solitário? Não lembro. Solidário, tá, gente? Solidário faz parte do todo que é a mulher, Madre Teresa de Calcutá. Então, eu parto de uma parte para o todo. Tá? E eu posso falar aqui, ó, o hotel foi todo reformado, os quartos foram redecorados. Eu venho do todo, que é o hotel, para uma parte específica, que é o quarto. Tá? Eu saio do todo e vou para uma parte. Então, nesse exemplo 1 aqui, eu tenho do todo para... Perdão, eu vou da parte, que é o coração, para o todo. Então, eu tenho uma meronímia, tá? Agora, nesse segundo exemplo, eu vou do todo para uma parte. Então, eu tenho uma holonímia, beleza? E aqui eu tenho um esqueminha só para vocês entenderem um pouco melhor. Quando eu venho do todo para a parte, holonímia. Quando eu venho da parte para o todo, meronímia. Eu expliquei isso aqui nesses rabiscos que eu fiz aqui. Informações suplementares e renomeações na substituição. Bom, a coesão lexical, por meio de seus mecanismos de substituição, pode trazer informações suplementares sobre os itens lexicais que se vão substituindo no desenvolvimento temático do enunciado, criando uma fonte extra de informação. Vamos trazer 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo, na verdade, eu vou trazer uma informação extra, tá? E o outro eu vou renomear os referentes, acrescentando dados novos, tá? Lembrando que eu sempre vou trazendo algumas coisas novas aqui, tá?
uma informação suplementar extra, e o outro eu vou renomear, mas ambos têm a função de uma progressão do texto. Vejamos, há mais ou menos 2 anos, durante as filmagens da série Amazônia, da Rede Globo, os atores Cristiane Torlone e Vitor Fasano, sensibilizados com os problemas da Amazônia, decidiram dar início a um projeto em prol da floresta, o Amazônia para Sempre. Conscientes do nível atingido pelo desmatamento da floresta, pretendem sensibilizar os brasileiros não só sobre a importância da preservação das matas, como também sobre a real situação da floresta, a qual já apresenta níveis preocupantes de devastação do ecossistema. Então, perceba que quando eu trago a palavra problemas aqui, eu venho trazendo informações extras. Quando eu digo desmatamento, eu venho pontuando quais são os problemas. Desmatamento, a real situação da floresta, tá? Os níveis preocupantes de devastação. Então, eu vou trazendo fontes extras, eu vou trazendo informações extras para que eu tenha o desenvolvimento do meu texto. Ok? E aqui, esse texto ele vai evoluindo. Tá? Então, essas expressões aqui, elas acrescentam, tá? Como hipônimos, eles acabam sendo hipônimos, sendo algo mais específico do que seria o meu hiperônimo, tá? O que seria o hiperônimo nesse texto? Problemas, seria o hiperônimo. E esse desmatamento, real situação da floresta, níveis preocupantes de devastação do ecossistema seriam os nossos hipônimos, ok? Hipônimos. Mas eu também posso usar a substituição de itens lexicais para renomear o referente e também trazer novos dados e fazer uma progressão textual. Vejamos. Uma jovem suspeita de desviar uma linha telefônica foi interrogada ontem pela polícia. A tagarela utilizou a linha dos vizinhos para fazer ligações internacionais. Após interrogatório, ela deixou a delegacia de polícia xingando os repórteres que registravam o acontecimento. A barraqueira foi vaiada por um grupo de pessoas que estava à porta da delegacia. Então, perceba aqui, eu tenho uma jovem, tá? E aí meu texto está progredindo. Eu sei que essa jovem ela é tagarela, porque ela roubou uma linha de telefone, e além disso, ela é barraqueira. Eu venho renomeando o termo jovem e acrescentando novos dados, que ela fala demais e que ela é brigona, barraqueira. E aí permite que o leitor, na hora que está fazendo ali a leitura desse texto, compreenda de maneira real qual é a intenção do seu locutor. Tá? E percebam que tudo isso vai funcionar para que eu tenha uma progressão do meu texto, ok? Então, isso a gente chama de informações suplementares e renomeações na substituição dentro dessa questão de coesão lexical. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e que vocês tenham aprendido também, tá? Por favor, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque eu estou vendo que tem muita gente aí que está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve no canal, ok? Me ajuda também. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau!